Agradeço a Deus por mais esta oportunidade na nossa igreja sede aqui em Santo André. E alguns irmãos pelo menos umas duas pessoas me ligaram, outras me chamaram no WhatsApp, pedindo se eu tinha a mensagem que eu preguei aqui no culto passado em que estive. Pois vocês não precisam de comprar a mensagem, porque tem ela no canal da igreja, né? Só você ir lá no canal e tem lá. Eu estou ministrando, foi a Devilauzira TV, tá? Qualquer um dos irmãos pode lá encontrar a mensagem e se alimentar dessa e todas as que estão lá, porque eu já ouvi várias que estão ali também, né? Eu estou curtindo desde então. Amém, queridos? Eu estarei viajando no dia 14 para a Dinamarca. Estou com a passagem reservada já. E tem um povo esperando por um pastor naquele lugar. Estaremos indo. Eu trouxe hoje, eu não tenho mais os meus livros, eles se esgotaram. Poucos também. Mas eu tenho hoje comigo o livro da minha esposa. Ainda que na dor, um verdadeiro adorador. Este livro é um livro que vai te instruir, te orientar e testificar como nós passamos tantas lutas, provas, dificuldades, necessidades e ainda assim passamos louvando ao Senhor. O segredo que isso traz e os benefícios espirituais e a resposta que vem depois disso tudo. Tem um ditado que diz que depois de um deserto vem a bonança, e aí nós contamos várias experiências da nossa vida, na obra de Deus, e a minha esposa ela foi muito feliz ao escrever este livro. É um livro de vida mesmo. Eu quero agradecer ao pastor Campaz, que me recebe aqui com muito agrado e de coração, nosso irmão Adriano, que me indicou aqui, é um amigo, que é um discípulo formado, um obreiro promissor da obra de Deus, um bom jovem pregador, e também o pastor Washington, que já me recebeu 2 ou 3 vezes ali, né, na sua igreja. Eu sou muito feliz pela vida de vocês. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Cristo, no livro de Lucas, capítulo de número 10. Nos diz assim, dos versos 38 a seguir. O título é Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse o Senhor: Não te importas, disse ao Senhor, não te importas que minha irmã me deixes trabalhar só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Bem, nós vemos aqui um texto muito conhecido, bem evangelístico, um texto provavelmente já lido por você várias vezes, ouvido. Quem tem mais de um ano de fé já ouviu pelo menos uma vez esse texto citado ou pregado. É um texto muito aparente comum. Mas o que eu quero traçar dentro desse texto é o caráter das duas personalidades que existem na igreja, que seriam o crente Marta e o crente Maria. Nós estamos numa reunião de ministério, numa ceia de ministério, onde com certeza muitos pastores, obreiros com suas famílias estão presentes, a galeria está cheia, o templo está cheio, o altar está cheio, e nós que somos obreiros, que somos servos do Senhor, nós temos que aprender ou descobrir uma façanha da nossa chamada ou da nossa nomeação em Deus. Nós vemos aqui Cristo indo para a casa de Marta e Maria. Marta, muito afadigada com os afazeres da casa, com a limpeza da casa, preocupada com o serviçal da sua casa,
Mas Maria, ela escolhe se prostrar, se ajoelhar aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. E aí Marta diz para Jesus: mestre, eu estou trabalhando só, minha irmã está aí parada aos seus pés, peça que ela me ajude. Jesus disse: Marta, Marta, se tu soubesses, Marta, por que você se afadiga com tantas coisas da sua casa? Maria, ela escolheu a melhor parte. Eu não vou tirá-la daqui, deixa ela aqui, porque ela tem um segredo. Há um segredo para a alma dela, e o segredo está na minha fala, na escritura, no meu verbo, naquilo que eu ensino. Então Maria, ela escolheu a melhor parte. Eu não quero parar muito no contexto Marta e Maria, mas eu quero contextualizar para os nossos dias, para o nosso momento. Nós temos na casa do Pai exatamente os crentes Martas e os crentes Marias. Como se manifestam os crentes Martas e os Marias? Justamente nos afazeres da obra de Deus. Queridos, a casa do Senhor, ela tem que ser zelada, ela tem que ser limpada, as flores que se murcham têm que ser trocadas, o carpete tem que ser passado nele, o aspirador. São os cuidados, o zelo pela casa. Mas eu quero que você saiba que muitas pessoas, e eu próprio, em muito da minha vida, eu sirvo a Deus desde que nasci, em muito da minha vida eu tinha a ocupação e a preocupação de ajudar na igreja de alguma forma nos afazeres, achando que eu estava fazendo a obra de Deus dessa forma. Muitas pessoas se atarefam com os afazeres da casa do Pai, nas correrias, seja numa construção, numa limpeza, seja na troca dos utensílios do templo, e a pessoa acha que aquilo é o ápice da glória de Deus na vida dele. Quando Deus, ele não quer apenas você no serviçal, mas ele quer você como um filho legítimo. Ele quer você aos pés dele, ele quer você ouvindo, aprendendo, crescendo na palavra do Deus eterno. Ele quer você crescendo, desenvolvendo. Ele quer que você alcance os elementos da sua alma, da sua vida espiritual. Segundo os judeus, a nossa alma ela tem 5 estágios, segundo os ensinamentos judaicos. Queridos, muitas vezes, muitos cristãos não saem nem do primeiro estágio, que é aquele de ter um conhecimento do Evangelho e ficar somente naquilo. Deus, ele quer que tenhamos crescimento, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo em dias em que existem muitos servos. A palavra do Senhor nos diz, Cristo disse: eu não vos chamei para serem servos, mas sim serem meus amigos. Ele quer que você seja, além de servo, que você seja um amigo íntimo dele. Jesus, ele tinha muitos seguidores. Jesus, ele tinha 5, 10, 15 mil pessoas que o seguiam diariamente. Está lá, quando ele multiplica pães e peixes na primeira vez quase 3 mil homens, segunda vez quase 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Cristo Jesus, ele tinha 500 fídelos homens seguindo os passos dele, trabalhando com ele no ministério diariamente. Dos 500, ele tinha 70 que eram os seus codiscípulos. Todas as vezes que a Bíblia diz codiscípulos, são 70. Está lá em Lucas capítulo 10, aqui mesmo em Lucas 10. Depois dos 70, ele tem 12, que são os seus apóstolos. Por que Cristo tinha 12? Na verdade, era necessário ele ter 10. 2 eram reservas. Por quê? Até hoje, para um rabino ensinar uma sinagoga, obrigatoriamente ele tem que ter 10 auxiliares, 5 à direita e 5 à esquerda, que são as representatividades das 10 leis das tábuas mosaicas. Então Cristo, para ensinar na sinagoga, obrigatoriamente ele tinha que ter 10 talmidins, que eram os 10 discípulos. Ele tinha 12, porque caso um faltasse ou tivesse algum problema de enfermidade, um dos 2 reservas iriam substituir. Então, ele fazia-se necessário ter 10, porém tinha 12 pelas reservas. Mas dos 12, ele tinha 3, e esses 3 eram muito mais elevados, muito mais chegados a ele. E via coisas que os outros não viam, que era o caso de Pedro, Tiago e João. Mas dos 3 havia um que era tão íntimo de Jesus, mas tão íntimo mesmo, que ele tinha a liberdade de deitar no peito do mestre e ouvir a batida do coração do mestre. Esse era João. Ele entendeu o amor supremo de Deus e a glória misteriosa, o mistério glorioso, ou seja, de Cristo em sua obra de amor. Tanto que ele, o João, foi chamado o apóstolo do amor. E segundo os historiadores, o único que não morreu de morte matada
o único que não foi mártir, mas morreu de velhice lá na ilha de Patmos. E há quem diz ainda que ele nem morreu, que ele foi arrebatado em vida na sua velhice. Bom, isso é coisa para quem quer discutir teologia. Minha questão aqui é justamente dizer a esta amada igreja de que Deus, ele está muito preocupado, eu digo como mensageiro, um profeta de Deus, com os seus seguidores. Por quê? Ele tem muitos seguidores, mas ele tem poucos filhos. E é sobre isso que eu quero falar exatamente, sobre a paternidade de Deus. Eu estar trabalhando diariamente, cotidianamente na casa do Pai, não significa que eu sou filho de Deus. Não necessariamente. Eu posso ser um servo de Deus, mas Deus, ele está à procura dos seus filhos. E sabe que se eu sou filho, logo eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo. Paulo falou isso em Romanos capítulo 8, dos versos 14 e 15. Que Deus não nos chamou para espírito de covardia, mas chamou para espírito de filho. E é por esse espírito que nós o chamamos de Abba Pai. Nós somos herança de Deus em Cristo. Depois, Cristo, Paulo diz no verso 17: e se somos filhos, sim que somos herdeiros. Então, se eu sou herdeiro, obviamente eu sou filho. Ninguém tem direito à herança de um senhor, de uma pessoa, se ele não for legítimo daquela pessoa. Pastor Campassi, o dia que ele partir para a glória, os filhos dele não vão dividir comigo os seus bens. É dos filhos, pertence aos filhos legítimos. Então é bom entendermos que a casa, a mansão celestial, a herança celestial são para os filhos legítimos. Deus, ele quer que você tenha parte nisso. O Pai Celestial, ele é o maior interessado em dar aos seus filhos a herança, a sua riqueza. Então veja que nós estamos numa situação onde muitos são servos, mas poucos serão herdeiros, infelizmente. Aí nós vemos que, por que eu não sou filho e sou servo se eu estou na igreja há 43 anos? Justamente, falando de mim, em que caso eu seria apenas servo? Só por eu ser um Marta e não Maria? Não apenas por isso, mas porque o filho, ele tem a marca da paternidade celestial. Aleluia! Sabe que no livro de João, capítulo de número 5, a Bíblia nos diz que Cristo Jesus, ele curou no sábado. Aí logo quiseram e pegaram em pedras para o apedrejarem. E aí então Jesus, ele disse: por que vocês vão me apedrejar? Eu, só porque eu curei no sábado? Até no sábado eu sou o Senhor. O meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Quando ele disse isso, aí que eles quiseram matar Jesus. Por quê? Porque ele disse que ele era filho de Deus igual ao Pai. Aí está escrito: e ele fez-se igual a Deus. Quiseram apedrejar. Jesus, ele sai dali no meio deles, eles ficam sem ação. Aí Jesus vai para uma outra região. E alguns dias depois ele quer retornar à Judéia. Isto já no capítulo 10 de João. Quando ele vai retornar para a Judéia, ele começa ali a ensinar. Mas os seus discípulos, Tomé, por exemplo, chega para ele e diz: mestre, por que nós vamos de novo para a Judéia? Há poucos dias quiseram te apedrejar. Jesus disse: vamos para lá que há uma grande obra a ser feita. Aí Jesus começa a ensinar no livro de João, capítulo 10, nos versos 28, 29 e 30. No 30 ele diz assim: eu e o Pai somos um. Aí então, quando ele diz eu e o Pai somos um, de novo quiseram apedrejá-lo naquele mesmo lugar de dias anteriores. Aí Cristo Jesus disse assim: eu tenho realizado muitos milagres da parte do meu Pai. Por qual deles vocês querem me apedrejar? Então um dos perseguidores fariseu disse a Jesus: nós não vamos te apedrejar por algum milagre, mas te apedrejaremos porque tu dizes que é igual ao Pai, se fazendo Deus igual a Deus. Nem nosso pai Abraão fez isso. Você está perdoando pecados. Nem Abraão perdoou pecados. Aí Jesus disse: meus queridos, vocês não sabem de nada. Eu, antes de Abraão, eu já existia. Agora que estás blasfemando. Queridos, por que é que eles queriam matar Jesus? Porque Jesus disse que era filho de Deus. Eu pergunto aqui para vocês: quantos de vocês são filhos de Deus? Que coisa linda. Assim, só para sentir uma sensação gostosa. É tão bom esse negócio, né? Quantos são filhos de Deus? Tá. Para os judeus, vocês são tudo Beuzebu. Foi isso que disseram para Jesus.
Disseram: você tem espírito de Beelzebul. Mas por que tem espírito de Beelzebul, espírito do diabo? Porque tu és blasfemos. Aí você chega aqui e diz assim: eu sou filho de Deus, porque eu posso testificar por mim, eu sou filho de Deus. Mas no conceito judaico, até hoje, nós somos filhos do diabo. Por que eles criam assim? Porque se você olhar pela lógica filosófica ortodoxa dos judeus, eles até têm razão. Porque qual a razão seria? A razão é que cada espécie gera a sua espécie. O cachorro cruza com a cadela, dá cachorrinho. O cavalo cruza com a égua, dá potrinho. O jacaré cruza com a jacaroa, dá jacarezinho. E assim vai. Cada espécie gera a sua espécie. Se eu digo que eu sou filho de Deus, obviamente eu sou um Deus. Ora, você é filho de Deus, logo você é um Deus. Jesus, ele podia dizer isso, porque ele era realmente filho de Deus. E nós podemos dizer isso? Se podemos, ou estamos blasfemando conforme os judeus dizem, ou nós somos representação legal de Deus na terra. Ora, no Antigo Testamento, para você entender bem isso, no Antigo Testamento, nunca um profeta, um sacerdote, um rei, nunca um homem de Israel, nunca um professor das escolas rabínicas dos talmidins de Jerusalém, nunca nenhum deles se disseram serem filhos de Deus, justamente por causa disso. Eles nunca disseram. Você não vai encontrar no Antigo Testamento, em lugar algum, alguém dizendo que é filho de Deus. Existem duas passagens na Bíblia que falam sobre os filhos de Deus, que está em Gênesis 6 e Jó 1 e 2. Mas ali, os bons teólogos sabem muito bem que ali está falando de anjos. No Antigo Testamento, filhos de Deus é representado por anjos, não por seres humanos. Mas aqui, no livro de João, capítulo de número 10, versículo de número 34 ou 35, Jesus ele disse: por que mesmo vocês querem me apedrejar? Eles disseram: te apedrejaremos porque tu fazes Deus a ti mesmo. E aí então, Jesus ele disse: mas não está escrito na vossa lei, sois todos filhos de Deus, sois filhos do Altíssimo? Ou seja, o único lugar no Antigo Testamento que está escrito que os homens são filhos de Deus, aos filhos de Deus como homens, melhor assim, o único lugar está dizendo que esses são deuses, são filhos do Altíssimo. E aonde está isso? Em Salmos 82:6. Salmos 82:6 está escrito literalmente assim: e vós todos sois deuses, está com D minúsculo, é Deus em potencial. Sois deuses, sois filhos do Altíssimo. Então, se eu declaro que eu sou filho de Deus, eu estou igualzinho a Cristo, segundo os judeus blasfemando. Mas eu continuo dizendo: quantos aqui são filhos de Deus ainda? Vocês insistem, né? Pois deve insistir mesmo, porque no livro de João capítulo 1, versos 11 e 12 está escrito: Jesus disse: eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam, pois todos quantos me receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que confessarem a Cristo como seu Senhor, estes tornam-se filhos de Deus. Aí no verso 35, 36 de João 10, Jesus ele diz justamente isso. Agora, queridos, se Jesus é filho de Deus e ele se faz igual a Deus, passa-se por Deus, e nós estamos dizendo que somos filhos de Deus, logo nós temos também a mesma prerrogativa. O pastor Anderson veio ensinar aqui blasfêmia, dizendo que nós somos deuses. Queridos, preste atenção: Deus com D minúsculo é Deus em potencial. Quando que nós somos deuses? Nós não somos deuses para colocar uma tribuna, alguém passar, nos venerar, nos dar adoração e beijar as nossas mãos como papas. Jamais, não é essa a questão. Quando que nós somos a representatividade legal de Deus na terra? Quando as pessoas olham para nós e vê Deus na nossa vida. De que forma? Lá em João 10, você é blasfemo, falaram para Jesus, porque você perdoa pecado. Ora, eles disseram: somente Deus, nem Abraão, somente Deus pode perdoar pecado. Aí eu pergunto para vocês: Jesus perdoou ou não perdoou? Ele perdoa ou não perdoa? E o que foi que ele disse em Mateus capítulo 7? Perdoai os pecados uns dos outros. Aquilo que só Deus fazia no passado, Jesus fez no seu ministério, e ele disse: faça vocês também. Mas isso é uma prerrogativa de Deus. Outra coisa, Jesus curou lá em João 5, está no mesmo contexto. Você está dizendo que cura, é só Deus que cura. Jesus curou ou não curou?
Cura ou não cura? E o que foi que Jesus disse? Vocês farão essas mesmas obras e obras maiores farão. Ou seja, nós curamos no nome de Jesus. Está lá em Marcos 16. Em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios. Ou seja, tudo aquilo que era prerrogado a Deus está em Cristo e Cristo passa para nós. Em Mateus capítulo 19, ele chama os seus discípulos de lado e ele diz assim para os seus discípulos: eu vos dou poder. Vão, liberte os oprimidos e salve os cativos. Quem é que salva os oprimidos? Somos nós, através da palavra que levamos, da oração que fazemos, do ensinamento que trazemos. Somos nós. Então as pessoas, quando olharem para nós, elas têm que ver Deus na nossa vida. Nós temos que ser exemplo, perdoando, libertando, curando as pessoas em nome de Jesus. É óbvio, porque nós somos da representação legal de Deus. Como eu posso entender melhor isso? 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo disse que nós somos embaixadores de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como que é? Qual é a função de um embaixador? Eu, por exemplo, que estou na Itália, indo para a Dinamarca. Se eu sou embaixador do Brasil na Dinamarca, tudo que o presidente do Brasil determinar com regras, leis e política externa, eu é que respondo pelo meu presidente. Eu é que respondo pelo meu país. O embaixador, ele é presidente do seu país, lá naquele país que ele serve. É assim que é o embaixador. Então, queridos, nós fazemos parte de uma nação celestial. Nós estamos aqui na terra apenas de passagem como representantes de Deus. Somente isso, nós somos embaixadores do céu. Nós somos portadores do Evangelho que salva, que liberta, que transforma, que dá vida. Deus, ele não quer você apenas como um servo, mas ele quer você como um filho legítimo. É isso que ele quer. Agora, o problema é que poucas pessoas conhecem a Deus de verdade. Eu sou assembleiano, literalmente, quase nasci dentro da igreja. E estou dentro da Assembleia de Deus desde então. Nunca estive fora do contexto assembleiano. Aí então falar da alma assembleiana diz respeito a mim. O que acontece? Poucas pessoas conhecem realmente, têm realmente um encontro com Cristo Jesus. Detalhes, infelizmente, a gente acha até obreiros que não conhecem Jesus na essência do que Cristo Jesus realmente é. Por que você conhece Jesus? Porque ele já me curou. Ou por que você conhece Jesus? Porque meu filho estava nas drogas e Jesus tirou meu filho das drogas. Por que você conhece? Porque minha esposa teve um câncer no seio e Jesus curou. Nem. Mas isso não significa que você conhece Jesus. Lá no livro de João, capítulo 14, dos versos 1 a 6, Jesus ele começa a dizer, faltava ali uns 2 meses para ele ir para o Calvário. Talvez nem isso. Aí Jesus começa a dizer, não se turbe o vosso coração. Creia no Pai, creia também em mim. Na casa do Pai há morada para todos. Eu vou, e quando tudo estiver consumado, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês possam estar também. Aí manifesta-se Filipe. Filipe chega para ele e diz assim, mestre, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Aí Jesus disse para Filipe, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e vocês não me conhecem. Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos... Eles tinham visto Jesus curar, tinham visto Jesus ressuscitar, tinham visto Jesus libertar, eles tinham visto 1000 maravilhas, mas não conheciam quem era Jesus. Outra ocasião, faltava lá uns 10, 15 dias para o Calvário, lá no livro de Mateus, capítulo 13, verso 16, ou 16, 13, 16, lá no livro de Mateus, nós vemos lá Jesus perguntando para os seus condiscípulos, está lá, aquela galera, os 500. Aí Jesus pergunta, quem estão dizendo os homens que eu sou? Quem dizem que é o Filho do Homem? Aí um olha para ele e diz, tu és Jeremias. Jesus, mas que negócio é esse? Eu estou há 3 anos e meio com vocês. O outro olha, não, tu és Elias. Aí um terceiro olha e diz, não, tu és um dos profetas. Isso temos certeza. Eles ainda tinham certeza que ele era ou Elias ou Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus se vira para Pedro. Pedro era analfabeto. A Bíblia diz em Atos 4 que ele era indouto. Literalmente, se você pegar as cartas de Pedro, você vai ver lá na primeira carta, ele diz, e eu vos escrevo e mando esta carta por intermédio de Silvanos, o presbítero que trabalha comigo na obra do Senhor. Não foi nem ele que escreveu, ele só ditou. Portanto, veja que Pedro olha para Jesus, Jesus pergunta, e você, Pedro, quem você diz que eu sou?
Aí Pedro olha no olhar apaixonado para Jesus e disse: mestre, tu és o Cristo, Filho de Deus, aquele que havia de vir, tu és o nosso Salvador. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Eu te dou a chave, Pedro, você vai ser o apóstolo, o líder dessa galera aqui. Queridos, naquela época já havia os discípulos de João. Entre eles, por exemplo, tinha Barnabé e Apolo, que eles eram muito mais inteligentes, intelectuais do que o próprio Paulo. Logo depois se converte o intelectual Paulo. Haviam vários homens inteligentes ali. Lucas, que já era um doutor da corte romana, sendo ele grego, era um homem que falava vários idiomas, um hiper-intelectual da sua época. Por que Jesus não chamou Pedro, não chamou Apolo, não chamou Barnabé, ou não chamou antes mesmo Paulo e deu para eles a autoridade da igreja? Chamou a Pedro, porque, queridos, para Deus entregar na sua mão um ato de crédulo e responsabilidade, não basta você ter uma religião cristã evangélica, você tem que ter um encontro real com Jesus, você tem que saber quem Ele é. Não basta você um dia ter sido curado, você tem que ter intimidade na sua alma, um encontro real com Cristo Jesus. É isso que Ele deseja de todos nós, é isso que Ele quer de todos nós. Sabe que Deus, Ele está à procura dos seus filhos. E Deus, Ele está muito mais perto de nós do que vocês possam imaginar. Ó, o Sol está a 240 bilhões de quilômetros da Terra, segundo os cientistas. Quando o Sol bate em direção à Terra, no nosso hemisfério sul, que é no amanhecer do dia, o Sol leva 8 minutos, a luz do Sol leva para clarear a Terra. 8 minutos. É uma velocidade incalculável, mas leva 8 minutos. Sabe que se Deus falar lá no céu agora algo para você, imagine que Deus está infinitamente mais em quilometragem, né? Racionalmente assim imaginando, do que o Sol. Ele está muito além do Sol. Se o Sol leva 8 minutos para chegar a sua luz na Terra, e a fala de Deus quando Deus determina algo no seu trono celestial? Sei lá, vai levar 15, 20 minutos, meia hora para chegar até nós? Se for caminhar na velocidade da luz, provavelmente isso ou até mais, ok? Mas fique sabendo, quando João foi batizar Jesus lá no Jordão, e Jesus vinha vindo, e foi batizado, a Bíblia nos diz que todos ouviram, naquele momento, uma voz que dizia: eis-lo aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Será que Deus falou no céu meia hora antes, aí dentro do seu projeto, houve o batismo? Ele calculou minuciosamente para que a hora que ele levantasse, aquela voz chegasse até eles? Jamais. Deus, ele falou ali do ladinho deles. Fica sabendo que quando Deus fala com você é porque Ele está juntinho de você. Deus está juntinho de você. Ele é o seu Pai. Ele te ama. A Bíblia nos diz em 2 ocasiões que nós somos as meninas dos olhos de Deus. Para mim ser as meninas dos olhos de alguém, eu tenho que estar tão perto dela, um Paulo, que o meu corpo vai refletir na íris dos olhos dessa pessoa. Sabe o que Deus quer? Que você esteja tão próximo dele ao ponto de sentir o seu respirar. É isso que Ele quer. Deus, Ele quer você próximo dele. Ele não quer apenas você como um serviçal da casa de Deus. Ele não quer apenas você como uma Marta. Ele quer você aos pés dele como uma Maria. Sabe que Deus, Ele é um Pai pródigo. Eu tenho dito isso algumas vezes, que Deus é um Pai pródigo. Porque normalmente os filhos de Deus só vão até Ele quando estão precisando de alguma coisa. Sabe aqueles filhos rebeldes? Aqueles filhos que querem curtir a vida, mas aí quando acaba o dinheiro, o cheque, o cartão, vai lá em casa, pede para o pai, pega emprestado, chora para a mãe, aquela coisa toda. A maioria dos filhos são assim. Só ora, só jejua, só busca quando a água bate no traseiro. Aí fica desesperado, se ajoelha, se esparrama aos pés do pai. Não é assim? Estes são os filhos oportunistas. Mas aquele filho que está sempre junto do pai, sempre acariciando o pai, sempre amando o pai, é óbvio que a esses o pai vai estar muito mais aconchegado. Se você estiver íntimo de Deus, Deus vai te socorrer antes de você necessitar de pedir. Ele vai te dar, porque você é um filho legítimo, você não é um serviçal da casa, você está sempre aos pés do Senhor. Jesus disse para Marta: Marta, a melhor coisa é escolher Maria. Eu não vou tirá-la daqui. Deus, Ele é o maior interessado em ter você bem pertinho dele. Que nem João, ouvindo a batida do coração do Mestre, sentado aos seus pés.
estás ouvindo o que ele tem a falar para você. Sabe que algumas pessoas, elas na Bíblia, quando o povo lá do Egito, o povo do deserto pegou, adoraram o bezerro, aquela coisa toda, lá no Monte Sinai, Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo, eu vou exterminar todos eles. Aí Moisés foi com aquele chamego, aquele filho legítimo, e disse: pai, como? Deus, como que o Senhor vai fazer isso? Não pode fazer. O que os egípcios vão dizer de ti, do nosso povo? Bom, mas Moisés não tinha visto a gravidade. É aquele ditado: aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Mas quando Moisés desce e vê aquilo tudo, Moisés diz: pode afluminar. A terra abriu e engoliu lá uma turma. Quase 4 mil foi engolido pela terra. Moisés jogou a estaca. Não é que ele derrubou, não, vocês for que nem dizem as imagens. Não, Moisés, vocês não são dignos disso daqui. Ele que quebrou. Ele jogou no chão. E aí, Deus foi para Moisés, chamou Moisés para um particular e disse assim para Moisés: Moisés, eu tenho uma coisa para dizer a você, não é muito boa. Porque hoje na igreja, irmãos, quando eu falo assim: ó, o anjo do Senhor, ó, o anjo, hoje está aqui, ó, o anjo passeando, eu vi um anjo, a igreja, queridos, eu tenho o anjo do Senhor ao meu dispor e a igreja tem também. É promessa. Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Eu não estou desfazendo. Deus me livre e Deus tirar o meu anjo que me guarda. Eu preciso dele. Mas, quer saber de uma coisa? Melhor do que 1 milhares de anjos me protegendo é a presença do Deus vivo. Deus disse assim para Moisés: Moisés, eu não vou mais caminhar com vocês. Agora eu vou colocar anjo guiando vocês. Moisés foi lá e disse: Deus, de maneira nenhuma eu aceitarei isso. Eu não quero saber desse negócio de anjo. Meu negócio é contigo. O meu negócio é com o Pai, é com Deus. Deus disse: Moisés, o negócio é muito mais grave do que você imagina. Então, queridos, quando eu vejo muita manifestação de anjo, eu logo imagino: Deus está muito chateado com essa turma aqui. Mas está muito mesmo. Quando ele envia anjo, é porque a presença dele não está. Mas aqui, claro que todos nós temos um anjo. Então esse culto aqui, ele tanto é um culto racional, quanto um culto angelical. Porque se cada um de nós temos um anjo, aqui tem centenas de anjos também. Não é verdade? Mas além dos anjos, a glória deste culto é a presença do Pai Celestial. É a presença dele que nos faz sentirmos a alegria da salvação que estamos sentindo aqui esta noite. É assim que Deus quer estar conosco e tratar conosco. E olha, Moisés, apesar de ser um homem de Deus, porque nós, mesmo sendo Maria, deixando de ser Marta, sendo Maria, mesmo nós querendo a presença de Deus e não meramente dos anjos, existe também um fato que ocorreu na vida de Moisés relativo à presença de Deus. Moisés, ele pegou a estaca, como eu já disse, e ele jogou no chão. Estourou. E aí, Deus, ele olhou assim e ele não mandou Moisés fazer aquilo. Fique sabendo vocês que Deus, ele próprio no Sinai, escreveu os 10 mandamentos e deu para Moisés. Moisés, ele veio tão radiante da presença de Deus, que a Bíblia nos diz que lá no pé do monte, os seus seguidores, os seus discípulos, não conseguiam fitar a face de Moisés, porque a glória de Deus era na vida de Moisés. Só que depois, Moisés teve que voltar para o monte. A primeira vez, tinha fulgor de glória, tinha manifestação do Deus eterno, tinha trovões e manifestação de Deus. Está lá na Bíblia. Da segunda vez, ficou os mesmos 40 dias, não se ouve trovão, não houve trovão, não houve luz, não houve glória. Lá houve um suplício de Moisés. E detalhe, da segunda vez, não foi Deus que escreveu as tábuas, foi o próprio Moisés que teve que talhar ela. Fique sabendo você no seu ministério, obreiros, irmãos e irmãs, se você é Marta, Maria, seja na casa do Pai, fique sabendo, quando Deus te chama, quando o Pai te chama, quando Ele te chama porque Ele quer confiar em você. Quando Ele entrega uma responsabilidade nas suas mãos, você tem que zelar por aquilo. Não fique achando que o povo lá fora é indigno e você é digno. As Escrituras, a verdade, é justamente para os indignos. Jesus, ele disse assim: eu vim para os doentes e não para os sãos. Se porventura você manchar o seu ministério, pecar, trazer escândalo, Deus, ele pode até te dar uma segunda chance, mas na segunda chance é você que vai ter que escrever a história.
É você que vai ter que traçar o caminho. É você que terá que pagar o preço. E provavelmente você não vai ver glória, não vai ver luz e nem vai ver a presença de Deus. Você vai ter que pagar o seu preço. Então, aproveite muito bem a sua fase de Maria. Esteja aos pés do Senhor, porque Ele é o nosso Pai Celestial. Seja você representante legal de Deus. Quando os lares te receberem, que as pessoas, depois de você sair, que as pessoas possam dizer: Deus esteve aqui na minha casa. Deus, é você cheio da presença de Deus. É você cheio da autoridade do Senhor. É assim que Deus quer que sejamos filhos legítimos. E se somos filhos, como realmente somos, a presença de Deus tem que estar através da nossa vida. Os cultos têm que ser impactados através da nossa vida. Os lares, as nossas visitas, a evangelização, porque nós somos a pessoa de Deus representada nesta terra através da palavra, do Espírito Santo, através da glória de Deus em Cristo Jesus que reina em nós. Amém, queridos? Sejam vocês servos filhos do Deus vivo e não apenas servo como foi Maria. Ele tem compromisso com os filhos. Seja você um filho autêntico de Deus. Há um tempo de busca neste momento. Nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na face da terra. Não perca a oportunidade de ser filho legítimo do Pai, porque Ele tem saudade de você. Que Deus os abençoe. Dê uma salva de palmas.